Como a projeção revela nosso lado sombrio. A projeção, um mecanismo psicológico complexo, nos permite compreender como nossa própria sombra, aquele lado obscuro e reprimido de nós mesmos, se manifesta no mundo exterior. Em vez de encararmos nossos próprios medos, inseguranças e impulsos negativos, projetamos essas características em outras pessoas ou situações. Essa projeção, muitas vezes inconsciente, cria uma distorção da realidade, fazendo-nos acreditar que o problema reside no outro, quando na verdade, ele reside dentro de nós. A projeção pode se manifestar de diversas formas, como na forma de julgamentos, críticas, raiva e até mesmo violência. Quando vemos características negativas em outras pessoas, estamos muitas vezes apenas vendo reflexos de nosso próprio lado sombrio. A culpa, a raiva, a inveja e o medo, por exemplo, são emoções que podemos projetar para fora, criando conflitos desnecessários e alimentando um ciclo de negatividade. A compreensão da projeção é fundamental para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Quando reconhecemos nossos próprios padrões de projeção, podemos começar a lidar com as causas subjacentes, assumindo responsabilidade por nossos próprios pensamentos, emoções e comportamentos. Essa jornada exige coragem e honestidade, mas nos leva a um caminho de autocura e transformação. Ao encararmos nossa própria sombra, podemos finalmente nos libertar do ciclo de projeção, construindo relacionamentos mais saudáveis e vivenciando uma vida mais autêntica e plena. A projeção, portanto, se torna uma oportunidade de autodescoberta, permitindo-nos olhar para dentro e entender o lado obscuro que reside em cada um de nós, promovendo uma jornada de autoconhecimento e cura. A projeção, ao revelar nosso lado sombrio, nos convida a uma jornada de autoconhecimento e transformação. Essa jornada, no entanto, não é fácil. Encarar nossas próprias sombras exige coragem e autocrítica, confrontando-nos com a dor e a negatividade que tentamos esconder de nós mesmos. Mas é precisamente nesse processo de confrontação que encontramos a verdadeira liberdade. Ao reconhecermos nossos próprios padrões de projeção, estamos abrindo as portas para a autocompreensão. Percebemos que as falhas e imperfeições que tanto criticamos nos outros, muitas vezes são reflexos de nossos próprios medos e inseguranças. Essa compreensão nos permite desenvolver empatia e compaixão, não apenas pelos outros, mas também por nós mesmos. Além disso, o autoconhecimento adquirido através da análise da projeção nos permite romper com o ciclo de negatividade e conflito. Ao assumirmos a responsabilidade por nossos próprios pensamentos e ações, libertamo-nos do peso da culpa e da raiva, criando um espaço para a paz interior e a construção de relacionamentos mais saudáveis. A jornada de autoconhecimento, impulsionada pela compreensão da projeção, é um processo contínuo. É um caminho de autodescoberta e crescimento, que nos leva a uma vida mais autêntica e plena. Através do olhar introspectivo, aprendemos a amar e aceitar nossos próprios lados sombrios, reconhecendo que eles fazem parte da nossa complexa e rica humanidade. Em última análise, a projeção, apesar de ser um mecanismo psicológico desafiador, é uma ferramenta poderosa para o crescimento. Ela nos força a confrontar os nossos medos, as nossas inseguranças e as nossas sombras, e nos convida a um processo de autodescoberta e transformação. Ao invés de nos deixarmos levar pela negatividade e pela culpa, podemos usar a projeção como um catalisador para a mudança. Podemos usar essa consciência para construir relacionamentos mais autênticos, cultivar empatia e compaixão, e viver uma vida mais plena e significativa. A jornada de autoconhecimento, apesar de complexa e desafiadora, é, no fim das contas, uma jornada de libertação. Ao encararmos nossos próprios lados sombrios, nos libertamos do peso da projeção e nos aproximamos de uma compreensão mais profunda e compassiva de nós mesmos e dos outros. A projeção, como um espelho distorcido, nos mostra não apenas a nossa própria escuridão, mas também a nossa capacidade de transformação. É na sombra que reside a oportunidade de crescimento, de cura e de autoconhecimento. Assim como um artista utiliza a sombra para dar profundidade e realismo à sua obra, nós podemos utilizar a consciência da projeção para criar uma vida mais rica e autêntica. Ao reconhecermos nossos próprios padrões de projeção, estamos nos dando a chance de esculpir a nossa própria luz, de abraçar a complexidade da nossa própria natureza e de construir relações mais harmoniosas e verdadeiras.
A jornada de autoconhecimento, impulsionada pela compreensão da projeção, é uma viagem para o interior de nós mesmos. É uma viagem que exige coragem, autocompaixão e uma disposição para olhar para a escuridão, não com medo, mas com curiosidade e respeito. Ao nos aproximarmos da nossa sombra, não estamos buscando erradicá-la, mas sim integrá-la, reconhecendo que ela faz parte de quem somos. Ao aceitarmos a nossa própria complexidade, podemos finalmente nos libertar do ciclo de projeção e construir uma vida mais autêntica, compassiva e plena. A projeção, em sua essência, é um mecanismo de defesa que visa proteger o ego de sentir-se ameaçado. Ao projetar nossos próprios medos e fraquezas para fora, podemos nos sentir superiores e mais seguros. No entanto, essa estratégia, embora inicialmente possa trazer um alívio momentâneo, impede o verdadeiro autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. É preciso ter em mente que a projeção não é um fenômeno exclusivo de indivíduos maldosos ou problemáticos. Todos nós somos suscetíveis a essa distorção da realidade em algum momento de nossas vidas. A chave para lidar com a projeção reside na autoconsciência e na capacidade de reconhecer quando estamos projetando nossos próprios sentimentos e pensamentos sobre os outros. Para romper com o ciclo da projeção, é fundamental desenvolver uma postura mais introspectiva e crítica em relação aos nossos próprios pensamentos, emoções e comportamentos. Questionar nossos julgamentos e percepções sobre os outros, buscando compreender as causas subjacentes às nossas reações, é um passo crucial nesse processo de autoconhecimento. Ao praticarmos autocompaixão e autoaceitação, podemos diminuir a necessidade de projetar nossos próprios defeitos nos outros. Reconhecer que somos todos imperfeitos e que fazemos parte de um processo contínuo de aprendizado e crescimento é essencial para construir relacionamentos mais saudáveis e autênticos. A jornada de autoconhecimento, impulsionada pela compreensão da projeção, nos convida a uma profunda transformação interior. É através do olhar introspectivo, da autoanálise honesta e da busca por autocompreensão que podemos nos libertar dos padrões negativos de projeção, abrindo caminho para uma vida mais autêntica, plena e harmoniosa. #A projeção em um espelho para a alma. A jornada de autoconhecimento, impulsionada pela compreensão da projeção, é um convite a desvendar os meandros da nossa própria psique. É uma viagem que nos leva a confrontar a face oculta do nosso ser, aquela que, por vezes, buscamos esconder de nós mesmos e do mundo. A projeção, como um espelho distorcido, nos revela não apenas a nossa própria escuridão, mas também a nossa capacidade de transformação. É na sombra que reside a oportunidade de crescimento, de cura e de autoconhecimento. Reconhecer os nossos padrões de projeção é como desvendar um mapa da nossa própria alma. Através dele, podemos identificar as áreas que precisam de mais atenção, as feridas que ainda precisam ser curadas e os medos que nos impedem de viver uma vida mais plena. Ao compreendermos que a projeção é um mecanismo de defesa, podemos desenvolver uma postura mais compassiva e acolhedora em relação a nós mesmos e aos outros. A culpa e a raiva, que antes nos dominavam, podem ser substituídas por autocompaixão e compreensão. A projeção, portanto, se torna uma oportunidade de autodescoberta, permitindo-nos olhar para dentro e entender o lado obscuro que reside em cada um de nós, promovendo uma jornada de autoconhecimento e cura. No entanto, a jornada de autoconhecimento não termina com a compreensão da projeção. Ela apenas marca o início de uma nova fase, uma fase de integração e transformação. Ao integrarmos a nossa sombra, reconhecemos que ela faz parte de quem somos, e que, ao invés de nos envergonhar, pode nos fortalecer e nos tornar mais completos. Assim como um artista utiliza a sombra para dar profundidade e realismo à sua obra, nós podemos utilizar a consciência da projeção para criar uma vida mais rica e autêntica. Ao reconhecermos nossos próprios padrões de projeção, estamos nos dando a chance de esculpir a nossa própria luz, de abraçar a complexidade da nossa própria natureza e de construir relações mais harmoniosas e verdadeiras. A jornada de autoconhecimento, impulsionada pela compreensão da projeção, é uma viagem para o interior de nós mesmos. É uma viagem que exige coragem, autocompaixão e uma disposição para olhar para a escuridão, não com medo, mas com curiosidade e respeito. Ao nos aproximarmos da nossa sombra, não estamos buscando erradicá-la, mas sim integrá-la, reconhecendo que ela faz parte de quem somos. Ao aceitarmos a nossa própria complexidade,
podemos finalmente nos libertar do ciclo de projeção e construir uma vida mais autêntica, compassiva e plena. A projeção, como um espelho quebrado, nos mostra fragmentos da nossa própria alma, revelando a fragilidade, a vulnerabilidade e a busca por completude que residem em cada um de nós. Mas é através desses fragmentos, dessas falhas e imperfeições, que encontramos a verdadeira beleza e a verdadeira autenticidade. A jornada de autoconhecimento, impulsionada pela compreensão da projeção, é um caminho de libertação. É um caminho que nos leva a uma vida mais autêntica, mais compassiva e mais plena. É um caminho que nos permite olhar para dentro,